Boa tarde, é um prazer estar aqui outra vez para conversar com vocês. E hoje nós vamos abordar uma questão que está sendo causa de muito mal-entendido e vamos tentar esclarecer. É uma coisa nova, quer dizer, é uma coisa que vem vindo desde os anos 90, né, que são os estudos de gênero. Então tem a ver com sexualidade, identidade, né? Porque nós temos que separar um pouco, né? O que é sexo, o que é gênero, há uma certa confusão aí. E o que é identidade, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que o sexo é a anatomia, né? É o corpo físico, biológico, né? E o gênero é a identidade. Então, hoje nós temos todos os estudos, vários estudos, da questão de gênero e da questão de transgênero ou transexual. Se falava em transexual, hoje já se fala em transgênero, porque a pessoa nasce com um sexo a que ela não se identifica, né? Então, a identidade dela seria de outro sexo. Nasce homem, por exemplo, mas ela se identifica com a mulher. Então, há uma série de definições, de complementos aí, e muito interessante, eu até recomendo esse livro da Elizabeth Roudinesco, O Eu Soberano. Elizabeth Roudinesco é uma psicanalista francesa, historiadora, né? Ela escreveu a biografia de Freud, escreveu a biografia de Lacan, de Jacques Lacan, e é muito interessante. O livro não só aborda a questão da sexualidade, mas a questão de outras minorias, né? A questão do racismo, do colonialismo, a questão daquele que se muda para outro país, né? Enfim, são várias questões que levam a essa questão maior, que seria do eu, da identidade, né? Então, eu recomendo muito esse livro, porque ela vai analisando, inclusive, até os exageros a que nós temos chegado, né? Por exemplo, a questão das crianças, principalmente nos Estados Unidos, que já querem decidir, que resolvem trocar de sexo, vamos dizer assim, né? E ela vai analisando ponto a ponto, mostrando, por exemplo, que na França, a pessoa que quiser fazer uma cirurgia de transformação ou fazer um tratamento de hormônio, ela deverá ser dirigida e acompanhada durante 2 anos, acompanhada por psiquiatras, psicólogos, né? Até realmente provar que o desejo dela de trocar de gênero, né, seria realmente forte e decidido, né? E são várias questões como essa que ela vai colocando, mas mostrando o exagero que há nisso também, né? Onde nós vamos chegar. Porque vocês sabem que hoje em dia o homem branco, né? O homem branco heterossexual, vamos dizer assim, é o bandido, né? Então, há feministas que não leem mais livros escritos por homens. A gente chega até esse exagero. Da mesma coisa na questão do racismo, pessoas que recentemente pediram para tirar o nome de um livro da Agatha Christie, a famosa escritora inglesa de suspense, né?
O livro se chama Os 10 Negrinhos, e queriam eliminar a palavra negrinhos. Então, são esses exageros que talvez não levem a nada, porque essas minorias querem ser reconhecidas, com todo o direito, evidentemente, mas não é preciso, não é por esse caminho, né, do exagero, de se retirar as palavras, enfim. É uma questão ainda que está sendo muito discutida, analisada. Mas eu trouxe para vocês hoje um texto, uma pequena crônica, um pequeno texto que eu escrevi sobre essas questões, que se chama Proibido para Menores, LGBTQIAP+. Todo ser humano quer ser reconhecido. Uma tese sociológica sugere que a necessidade de reconhecimento é até maior do que a necessidade de ser amado. Eu não sei. Mas essa neurose identitária sexual que vivemos hoje passou dos limites. A diversidade existe e deve ser respeitada. Isso é claro, evidentemente, né? Já dizia o filósofo Montaigne, Michel de Montaigne, no século XVI, sobre a diversidade, ele dizia: há mais diferenças de um homem para outro homem do que de um homem para um animal de outra espécie. Mas citar cada uma das diferenças, apontá-la a todo momento, do programa de TV ao evento artístico, do artigo de revista à crônica diária, é um exagero sem tamanho. Se a todo discurso ou mensagem for preciso nomear e classificar cada uma das atividades sexuais que identificam um ser humano, cada um dos gostos, idiosincrasias e esquisitices dos pares amorosos, será algo mais insano do que o sonho mais bizarro do surrealista mais louco. Porque não tem fim, vocês viram que não para. Por exemplo, antes era LGBT, agora tem o Q de queer, né? Esquisito, o I de indiferenciado, o A de assexuado, o P de pan, e assim vai. Quer dizer, não tem... É preciso que tenha uma parada por aí, né? Então, do jeito que o abecedário sexual aumenta, vamos chegar num ponto absolutamente inimaginável. Como nomear aqueles que preferem se relacionar no escuro, à luz do abajur ou sob o sol? Aqueles que se amam no chão, na areia da praia? Não esquecer aqueles que gostam de se pendurar no lustre. Eu já ouvi falar. E por acaso, sentir-se-ão excluídos se não forem mencionados? Se as pessoas não se sentem representadas ou incluídas quando a elas se dirigem com o vocativo senhoras e senhores, quem sabe a mudança da palavra para a palavra gente resolva. Por que não? Né? Gente, geral. Aí dá para incluir todo mundo. Mas pensando bem, até com essa palavra, gente, haverá quem ou que se sinta excluída. Pois não há aqueles que se transformam em animais, em répteis ou monstros, que mandam cortar a língua em dois, lixam os dentes para ficar pontiagudos e implantam chifres na cabeça? Esses não se incluem na categoria gente? Pois é, meus amigos,
eu levei para a parte do humor, para o lado do humor, mas é uma questão muito séria e que a gente tem que refletir sobre isso. Refletir e conversar para que haja respeito, né, e para que haja uma melhor compreensão dessa diversidade, dessas minorias, que a sociedade deve aceitar essas minorias e, para tanto, é preciso compreendê-las. Obrigada. Boa tarde.